Fala, turma! Sejam muito bem-vindos à nossa aula de número 80 da comunidade treinador de ciclismo. Nossas lives tradicionais aqui para treinadores toda quinta-feira às 8 da noite. Chegamos à live, a aula de número 80, pessoal. Quem diria, hein? 80 semanas produzindo conteúdo sobre treinamento de ciclismo de qualidade para vocês, ao vivo toda quinta-feira, 8 horas, e que depois fica disponível para quem é da comunidade treinador de ciclismo. Se você ainda não faz parte da comunidade, não deixa de olhar a descrição dessa aula aqui, clicar no link, conhecer, porque nós somos quase 500 treinadores e treinadoras por todo o Brasil e fora do Brasil, e estamos esperando você na comunidade mais completa para treinadores de ciclismo. Tem vários cursos dentro da comunidade, tá? Curso treinador de ciclismo, que é o curso do iniciante até o avançado. Tem o curso de Training Peaks passo a passo. Tem as aulas ao vivo, que nós já estamos hoje na de número 80, e outros cursos que a gente vai colocando lá dentro. Então não deixe de conferir, porque é muito conteúdo. Nessa aula de hoje, a gente está seguindo a nossa sequência de planilhas por potência e a gente vai falar da Cross Country Maratona, XCM. Misturei o XCM com Cross Country. Cross Country Maratona, tá certo? Só dar um aviso, um aviso para vocês básico, né? As nossas aulas acontecem ao vivo, toda quinta-feira, 8 horas. Hoje eu estou gravando a aula, mas eu gravo ao vivo também. Pode ver que eu dou umas erradinhas aqui, mas eu continuo. Porque quem está me acompanhando aí pelo Instagram, lá pelo Instagram até onde deu pré de bicicleta, tá vendo que eu estou fora do Brasilzão por um período curto, só que a gente está num fuso horário muito diferente, então tô com 4 horas de diferença, seria 1 da manhã, não tem como eu gravar live 1 da manhã fazendo barulho aqui onde eu tô, né? Então, excepcionalmente gravado, mas geralmente ao vivo, mas com conteúdo mais do que especial para você que me acompanha. Vamos continuar. E hoje nós vamos fazer uma planilha baseada em potência para atletas de cross country maratona. A gente faz a planilha, eu faço a planilha aqui na frente de vocês, explicando as minhas opções técnicas, metodológicas, explicando a minha rotina de trabalho, e essa planilha fica para vocês de modelo, para vocês utilizarem, adaptarem para os alunos de vocês. Se você já tem alunos que treinam com potência, é muito bom, né? Eu estou fazendo essa série de planilhas por potência porque a gente já tem mais de 20 modelos de planilha na comunidade baseadas em frequência cardíaca. E em potência a gente tinha poucos, e agora a gente vai chegar perto dos 20 aí também. Vamos ver aonde que a gente vai chegar nesses modelos por potência, para vocês terem opção também. E quem é aqui da comunidade sabe como às vezes pegar uma planilha de potência e transformar para frequência cardíaca e também o contrário, né? Vamos para o nosso conteúdo, vamos para o nosso material aqui que eu preparei para vocês. Deixa eu olhar aqui. Muito bem, apresentação, aqui está, só não vou ficar aqui, né? Vou ficar aqui, pronto. Planilha por potência cross country maratona. O que eu faço? Lembrando, essa é a live número 80 e a gente tem uma live, uma aula especial só sobre cross country maratona, onde eu passo toda a teoria, as características da modalidade, e essa é a aula de número, depois de 80 vai ficando difícil, né? Lá na comunidade tem um índicezinho para vocês, mas essa é a aula de número 11, treinamento de cross country maratona. Aí a aula de número 12 é a planilha de cross country maratona com base na frequência cardíaca, e agora a gente está fazendo a de potência, tá? Como vocês já acompanharam na planilha de cross country curto e na planilha de cross country olímpico, o que eu estou fazendo? Eu estou pegando o mesmo estudo de caso, tá? E fazendo uma planilha diferente. Então eu estou pegando o mesmo estudo de caso lá da live 12, que a gente utilizou para fazer a planilha de frequência cardíaca, mas eu estou fazendo uma planilha diferente para quê? Para vocês terem mais modelos. Não existe uma receita de bolo, né? Uma planilha única para cada atleta. Então eu estou pegando o mesmo estudo de caso que eu estou apresentando aqui para vocês e vou fazer uma planilha diferente para vocês terem de modelo, para vocês utilizarem com os alunos, com os atletas de vocês. Ficar maior aqui. Então planilha passo a passo, XCM, estudo de caso baseado em
potência, tá certo? Vamos lá. O estudo de caso, então, que está se repetindo aqui, mas que a gente vai fazer uma planilha diferente, é do Edson, que é um atleta de 33 anos, 80 quilos, 1,80 m e que está ok com os exames cardíacos dele, com o questionário de risco coronariano, que é o Parquet, ou seja, está liberado para atividades físicas, né? A gente sempre trabalha esses casos. Cabelinho aqui na minha boca. Aproveitar para tomar uma água. Bom, vamos dar uma olhada aqui nesse estudo de caso do Edson. É um estudo de caso muito interessante. Eu gostei muito quando eu trouxe ele lá na Live 12, porque a gente costuma receber, nós treinadores e treinadoras costumamos receber muitos atletas assim, tá? E a gente tem, cada aula de planilha passo a passo são estudos de casos diferentes, né? Mas veja esse caso do Edson aqui, ó. Ele pratica mountain bike há 1 ano apenas, não é um atleta de longa data no esporte, tá certo? E a maior distância que ele já pedalou de mountain bike foi 70 quilômetros, tá certo? Olha que desafio aqui para nós treinadores. Ele faz treino de core 2 vezes na semana, tá? A gente não vai prescrever o treino de core aqui na planilha, vamos fazer só a parte de mountain bike, mas se você for um treinador que tem essa habilidade, você também pode prescrever esse conhecimento, também pode prescrever o treino de core, e a gente tem aulas aqui na comunidade que trabalham ciclismo com outras modalidades, acho que ciclismo com musculação e ciclismo com core também, tá? Depois vocês dão uma olhada lá no índice. A disponibilidade dele para bike é 4 vezes na semana. E o objetivo do Edson é fazer a primeira prova de cross-country maratona dele de 120 km. Ou seja, ele vai fazer uma distância que ele nunca pedalou. O máximo que ele pedalou até esse momento, que a gente está treinando ele aí, são 70 km, tá certo? E a gente vai fazer ele chegar a 120. Então tem uma coisa importante que eu quero trabalhar aqui com vocês para a gente fechar esse estudo de caso e ir lá para a planilha, que é essa progressão que a gente vai fazer aqui pro Edson, tá? Então o que acontece? Essa aqui é uma progressão onde nesse gráfico, nessas barrinhas aqui, eu estou mostrando o maior pedal dele, que vai ser de 120 km, que vai ser a prova, e ele vai treinar 1 ano para ela, tá? Então a gente está começando para fazer um trabalho de 1 ano com ele. E aí o que acontece? Na aula lá de cross country maratona, na aula 11, eu mostrei 2 modelos de progressão de treinamento para atletas de cross country maratona. Esse aqui que é um modelo progressivo de volume, é claro que ele vai se alternando aqui, mas no geral vai aumentando, né? É ascendente aqui. É para aquele atleta que vai fazer a maior distância dele pela primeira vez, tá? Então a gente vai fazendo uma progressão. Se ele fosse um atleta de cross country maratona das antigas, com 3, 5, 10 anos de mountain bike, a gente podia fazer o outro modelo que está lá na aula 11, que é o modelo onde a gente faz uma base com um volume maior e depois a gente vai diminuindo o volume, né? Ou seja, um volume maior que 120, e depois a gente iria diminuindo o volume até chegar para fazer 120 no dia da prova. E mexendo na intensidade, né? Então aqui a gente vai fazer basicamente uma progressão, né, de volume, vai mexendo aqui ao longo dos meses. Então a gente tem aqui, esse númerozinho é o número do maior pedal no mês, não é que ele vai pedalar isso todo final de semana, mas o maior longão dele no mês vai ser, né? Então aqui no mês 1 o maior longão vai ser 50, no mês 2 ele faz 70, no mês 3 desce um pouquinho, 60, no mês 4 80, no mês 5 70, 6, 80, mês 7, 90, mês 8, 80, mês 9, 100, mês 10, 110, mês 11, 90, para chegar a fazer 120 depois de 1 ano aí de treino, tá? Com tranquilidade, uma progressão bem conservadora aqui, né, do ponto de vista do treinamento para ciclismo, tá certo? Eu vou dar como exemplo aqui o mesmo mês que a gente deu na semana no passado, porque se a gente pegar esses meses curtinhos aqui, não vai ser tão interessante para progressão. Então eu estou colocando como exemplo o mês 10, tá? Então nós vamos colocar aqui, ó, como a gente vai prescrever as 4 semanas desse mês 10, onde ele vai fazer o maior pedal dele de 110 km, faltando ali 2 meses, para a prova dele de 120, a gente vai fazer as 4 semanas desse mês aqui. Então a gente está contando
que ele já tem 9 meses de treino aqui para trás e que ele já pedalou 100 km, tá? Então aquele estudo de caso lá, o máximo dele era 70, só que a gente começou a treinar ele aqui no mês 1, ó. Aí no mês 1 ele fez 50, no mês 2 ele já fez 70 de novo, que é o que ele já era o máximo que ele já tinha feito, e aí depois a gente foi fazendo a progressão, tá certo? Então vamos fazer o mês 10 do Edson aqui, e eu vou dividir com vocês a tela do navegador. Tá? Vou dividir a tela do meu navegador aqui para a gente ver a planilha. Lembrando que esse modelo de planilha que eu vou construir com vocês aqui, ele vai ficar disponível debaixo dessa aula aqui da comunidade. Tá? Antes a gente tinha uma pasta com todas as planilhas que a gente fazia, né, do Google Drive, só que agora eu estou colocando dentro da comunidade mesmo, embaixo de cada aula, porque fica mais fácil achar. Você tem a aula e você já tem a planilha embaixo. Tá? Então vamos colocar aqui o navegador. E eu quero mostrar para vocês o seguinte, pronto, essa aqui é a aula 12, é a planilha que a gente fez para o Edson, baseado em frequência cardíaca, tá? Então eu copiei ela aqui, a gente vai fazer aqui na aula 80, ó, tá? Eu coloquei, para quem tem acompanhado a aula 79 de cross country olímpico e a 78 de cross country curto, de planilha passo a passo, de potência, eu coloco aqui essa tabelinha, né, que eu já mostrei de onde que eu tirei, do Joe Friel, lá da transposição de zonas, onde a gente coloca aqui as zonas de potência e a duração dos estímulos, né, em cada zona, a duração máxima. Então, eu não vou ficar repetindo isso aqui, senão fica muito grande. Se vocês quiserem dar uma olhada, voltem lá na live 78, mas é basicamente, né, cada zona aqui, o percentual do FTP, para quem quiser saber sobre teste de FTP, que é o teste de limiar de potência funcional, a gente tem também uma live de potência sobre isso, pode olhar lá no nosso índice de lives na comunidade, e aqui a duração de cada estímulo, né? Nas longas distâncias aqui, ó, que não tem intervalo, que são as zonas iniciais aqui de baixa intensidade. Então, zona 1 de 30 a 90 minutos, zona 2 de 60 minutos a 300 minutos, zona 3 de 60 a 180 minutos, e os intervalos, né, para os treinos intervalados começam aqui mais da zona 4 para cima. Se vocês acompanharam a aula 78 e 79, vocês viram que nas primeiras aulas, especialmente a 78 de cross country curto, eu abusei mais dos intervalados intensos aqui. Só que como a gente está falando de cross country maratona e o segredo é volume, a gente vai fazer pouquíssimos treinos mais intensos, né, mais de acordo com a disponibilidade dele, né, de 4 vezes por semana, mas a gente vai abusar bastante ali dos longos em baixa intensidade, fazendo uma progressão de volume para que ele alcance lá os 120 km pela primeira vez. E a gente sabe, né, gente? Quando a gente vai fazer um desafio de longa distância, igual pedalar um longão com essa distância pela primeira vez, o objetivo é terminar. É por isso que a gente faz, inclusive, essa progressão. Se ele fosse um atleta mais experiente, a gente podia fazer a progressão invertida, né, para ele chegar, digamos, com mais velocidade, mas ele está indo para fazer o primeiro desafio de longa distância, a primeira prova de XCM dele de 120 km, e assim a gente vai trabalhar, tá bom? Então essa aqui era a planilha de frequência cardíaca. Eu vou deletar tudo para mostrar que a gente vai fazer uma do zero, né? Sem ter nenhum tipo de inspiração, e aí a gente vai começar a fazer a prescrição por potência. Eu poderia pegar essa planilha aqui e só transpor para potência, né? Zona 2 de potência, de frequência cardíaca vira zona 1 e um pedacinho de zona 2 de potência também, né? E a gente vai e muda um pouco nas zonas mais intensas ali, porque a gente trabalha só com zona 5 na frequência cardíaca, eventualmente 5A e 5B, né? Mas na potência a gente tem as zonas mais altas aqui, ó, a 6, a 5, que a gente trabalha bastante, né? Lá na tabelinha do Joe Friel também, que eu deixo lá que eu deixei nas outras aulas, tem como a gente fazer essa transposição. Mas o objetivo hoje aqui é a aula de potência. Vamos começar aqui o nosso treino. Eu só quero voltar aqui na apresentação para vocês entenderem o seguinte: já que a gente vai fazer o mês 10, que está aqui, ó, ele terminou a última semana do mês 9 fazendo um longão de 100 km. Então a gente vai colocar o primeiro treino da semana dele, do mês 10, como um regenerativo, tá? Eventualmente ele fez esse longão no sábado, descansou o domingo, e a gente vai começar o mês 10 ali na segunda-feira fazendo
um treino regenerativo. Para quem já acompanha as aulas de planilha passo a passo que sabe, eu faço a primeira semana, que costuma demorar mais um pouquinho, né? Geralmente eu vou ali nos comentários quando é ao vivo, mas agora tá gravado, mas eu vou nos comentários também do mesmo jeito, às vezes eu assisto junto com vocês, enquanto vocês estão assistindo, e mesmo se eu não assistir junto, eu tô olhando os comentários e respondendo, porque o meu objetivo é atender vocês também, tá bom? Então, vamos voltar aqui pro navegador. Aí, vamos dar aquele nosso zoomzão aqui para ficar bom de enxergar. Eu gosto de colocar aqui 150%, isso. Vamos ver como é que ficou. Opa, bem melhor. E vamos começar então a nossa primeira semana, tá certo? Então eu coloquei aqui treino 1, treino 2, treino 3 e o longo no fim de semana, porque a disponibilidade do atleta pode ser variada. Geralmente no estudo de caso eu coloco a disponibilidade do atleta, né? Mas aqui eu coloquei só 4 vezes por semana. Por quê? Porque tem atletas que a disponibilidade pode mudar, não é mesmo? Por conta de rotina de trabalho, local que mora. No nosso caso aqui, o atleta de cross country maratona às vezes não é sempre que ele vai poder ir para trilha, tá? Então vamos colocar aqui as 4 vezes por semana dele. Vamos colocar aqui, por exemplo, terça, o treino 2 na quinta, o treino 3 no sábado e o treino 4 longo no domingo, tá? Pode ser que a gente faça um longo também no sábado, volume aqui para ele já está no mês 10, né? Então a gente vai fazer assim, tá? Terça, quinta, sábado e domingo. Podia ser segunda, quarta, sexta, sábado e domingo também. É claro que a gente faz determinados ajustes, mas vamos colocar esse exemplo aqui, sendo que sábado e domingo é quando ele tem a disponibilidade longa mesmo para ir para a trilha. E durante a semana, ele não tem tanto tempo assim. Então ele treina mais perto de casa e vamos colocar aqui treinos para ele por volta de 1h15, excepcionalmente 2 horas quando ele conseguir. Mas vamos deixar os longos mesmo para o final de semana. Vamos pensar que é um atleta, até por ele ter só um ano de mountain bike, está com essa dificuldade de chegar nessa maior distância, ele não tem tanto tempo para treinar assim. Então vamos colocar por volta de 1h30 aqui os treinos de terça e quinta. E para sábado e domingo a gente aumenta o volume, tá bom? Então aqui na terça-feira, depois que ele pedalou o 100zão lá, por exemplo, no domingo, descansou segunda, terça ele vai fazer um giro regenerativo, 50 a 60 minutos, lembrando que aqui é de potência, com base no teste de FTP, tá? Zona 1 de potência, estamos falando de potência nessa aula. Giro regenerativo, 50 a 60 minutos, zona 1, total, volume, né? Pra gente calcular depois o semanal, total 50 a 60 minutos, tá? Vamos abusar aqui, quem acompanha já sabe, vamos abusar aqui de rodagem, vamos colocar, como ele já está no mês 10, alguns treinos em zona tempo também, que é o Z3, eventualmente vamos colocar um intervaladinho ou outro, mas intervalados às vezes mais moderados, tá? Ou um outro intervalado, mas no geral vai ser 80% ou mais volume, altos volumes, intensidades baixas a moderadas, que para um longão de 120 km no estradão, que é a prova de mountain bike maratona, é o que tem que ser, tá? Então, como ele já está aqui no 10º mês, tá? Na primeira semana, vamos colocar aqui aliás, vamos até colocar aqui já de uma vez, vamos colocar aqui no final, esse treino 4 aqui, porque a gente escreveu lá, né? Então a gente tem que colocar aqui longão. Opa, longão. 110 km. Geralmente eu coloco as distâncias no longão por distância ou eventualmente até por tempo. Longão de 3 a 4 horas, longão de... Aqui eu estou colocando distância porque o objetivo dele é chegar no 120 e a gente quer trabalhar essa questão da distância, tá? Longão 110 km, porque está lá no gráfico que a gente fez. Potência livre. Eu gosto também de treinar de forma orientada, seja por potência ou frequência cardíaca, na maioria dos treinos da semana, mas eu gosto de colocar sempre um longão livre para a gente fazer a análise de desempenho depois, né? Ver como é que está o perfil dele, seja de potência ou seja de frequência cardíaca. Então aqui a gente já tem
Opa, não é na semana 4, eu coloquei aqui na semana 3, ó. Tá vendo? Tudo errado. Então vamos trocar aqui. Opa, na semana 4. Isso. Vamos então voltar aqui para a semana 1. Então, como a gente está aqui na semana 1, ele fez um longão lá na semana passada, eu vou deixar essa semana aqui um pouco mais leve e vou deixar para colocar um intervaladinho ou outro aqui na semana 2 e na semana 3. Então, a semana 1, eu vou colocar um intervalo aqui com perfil de endurance, um intervalo moderado. Vou colocar aqui na quinta-feira. A gente vai fazer o seguinte: aquecimento, parte principal, estruturas do treino, né? Tem isso lá na comunidade também. E quem já acompanha aqui as lives sabe. Parte principal, volta a calma, ok? Então, aquecimento, vamos colocar aqui, como ele vai girar mais e em baixa intensidade, não precisa às vezes ser um aquecimento tão grande. 10 minutos, zona 1, ok? Parte principal, vamos colocar um intervaladinho aqui com perfil de endurance, né? Intervalado por conta dos estímulos aqui. Vamos colocar, vamos ver o tamanho que isso aqui vai ficar. 6 estímulos de 10 minutos. Zona 3, né? Zona tempo, com 5 minutos. Recuperação. Zona 2. Acho que vai ficar muito grande para o tempo que ele tem na semana. Aqui, ó, 6 vezes 10, 60. 6 vezes 5, 30. Só aqui já deu 1h30. Tá bom. Então vamos deixar isso aqui um pouquinho mais longo. 1h30, 1h40, teria 1h50. Vamos tirar um estímulo aqui então, tá? Vamos respeitar aqui o tempo do atleta. E vamos botar aqui na volta calma. Mais 10 minutos, zona 1. Tá? Deixar de negrito aqui para ficar mais fácil a visualização de vocês. Aquecimento, parte principal, volta calma. 10 minutos na zona 1 para começar a aquecer e depois ele já vai, né? Não é um intervalado muito puxado aqui. Pode ver que aqui em cima da nossa lista aqui de estímulos de potência, nem tem duração de intervalo para a zona 2 e 3, tá vendo? A gente está chamando de intervalado porque está intercalando o estímulo e recuperação, mas o estímulo não é tão intenso, tá? Poderia ser blocos de endurance também, a gente vai fazer uns de blocos mais para frente. Então, aqui a gente tem 50 minutos, mais 25 minutos, 75 minutos, 85 minutos, 95 minutos. Então, total, 1h35 minutos de treino aqui, tá? Terça, quinta, sábado e domingo. Nós vamos caprichar aqui nos longos, nas rodagens, só que nessa semana um pouco menos, porque a semana passada dele ele fechou com um longão de 100 km e foi uma semana de muito volume. Então vamos colocar aqui no sábado uma rodagem, 1h30 a 2 horas, zona 2. Vou até colocar um tracinho para o 3 aqui, por quê? Porque como é no sábado, estradão. Pode ser que o estradão puxe um pouco mais dele e ele não consiga sustentar. Ele vai tentar sustentar o máximo na zona 2, que é o que caracteriza a rodagem. Mas como eu quero que ele esteja no estradão, tá? Pode ser que suba para 3 eventualmente, né? Mesmo que não tenha tanta subida assim. Então, rodagem 1h30 a 2 horas, zona 2 e 3. Ok? Total 1h30 a 2 horas. E no domingo, beber uma aguinha aqui. No domingo a gente vai fazer o longo, tá? Longo. Vamos colocar aqui 2 a 3 horas, potência livre. Às vezes é aquele longão que faz com os amigos, né? Que é o dia que tem para sair para pedalar acompanhado e treina nos outros dias sozinho. Então a gente deixa aqui livre. Claro que se ele exagerar, a gente tem as métricas lá para análise de desempenho, para carga, que a gente tem explicado na comunidade também, no caso da potência, né? A gente tem o TSS, que é o Training Stress Score, a gente tem o Fitness, a fadiga, o Form, tem aula sobre isso na comunidade, então dá pra gente seguir depois, controlar depois com análise de desempenho, tá? Total
2 a 3 horas, e eu dou essa margem também para ele controlar, né? Tá cansadão, tá forçando demais, faz menos, tá bem, vai em baixa intensidade, pode chegar lá nas 3 horas, dependendo também da altimetria, de como ele tiver lá o percurso que ele escolher, tá? Aqui eu gosto de deixar livre mesmo, porque lá nessas provas de mountain bike maratona tem subida pra caramba, então claro que faz parte a subida do treinamento, certo? Vamos ver como é que ficou o volume da semana aqui. Esse aqui é da planilha antiga. Vamos calcular aqui, ó. O volume semanal. Então ficou com 2 horas e 25, 3 horas e 55, 5 horas e 55 minutos esse é o mínimo, né? Se ele fizer 50 minutos, se aqui ele fizer 1 hora e meia, se aqui ele fizer 2 horas. Vamos ver o máximo? O máximo ficou 1 hora, 2 horas e 35, 4 horas e 35, 7 horas e 35 minutos. Às 7 horas e 35 minutos, ok? Então, 5 horas e 55 minutos, entre 5 horas e 55 minutos a 7 horas e 35 minutos, é o tempo que ele vai pedalar durante a semana. Se vocês têm perguntas, deixem nos comentários, que mesmo sendo gravado, provável, pode ser que eu esteja assistindo junto com vocês, e mesmo se não tiver, depois eu venho para responder. Então deixem as perguntas aqui, porque isso é importante, tá? Estou aqui para tirar as dúvidas de vocês. Então essa aqui foi a primeira semana, ok? A primeira semana do mês 10, então ele já está há 9 meses aí treinando, beleza? Vamos para a semana 2. Vou copiar, né? Vai manter o regenerativo aqui, um girinho mais leve, mesmo ele descansando na segunda-feira. Eu gosto que tenha um giro mais leve, assim, para ele, né, acostumar. Eu podia trocar por uma rodagem também nesse momento, ao invés de um giro regenerativo, porque como ele fica todo off na segunda, a gente pode fazer isso também. Vamos fazer isso nessa semana, porque aí ele faz um pouco mais de volume aqui, né? Nessa e na outra, para ele fazer um pedalzão aqui no final de semana. Então aqui eu não vou fazer giro regenerativo não, porque aqui é terça, quinta, sábado, domingo, ele descansou a segunda, né? E lembrando que ele faz treino de core 2 vezes na semana, então ele pode fazer o core, por exemplo, na quarta e na sexta, ou na segunda e na sexta, ou na segunda e na quarta, né? O treino de core é um treino curto, não é um funcional tão pesado, é mais para dar aquela estabilidade para ele que está querendo ficar cada vez mais tempo em cima da bike. Tá certo? Então a segunda dele, por exemplo, pode até ser totalmente off, ou então pode ser off bike com treino de core de tardinha para de noite, né? Não tem problema isso. Então vamos tirar esse giro regenerativo aqui e vamos colocar rodagem. Não vamos colocar uma rodagem tão grande não, que é dia de semana, né? Rodagem. Vamos botar 1 hora e meia só, no máximo. 1 hora a 1 hora e meia. 1 hora a 1 hora e 30 minutos, zona 2. Total, 1 hora a 1 hora e meia. 1 hora a 1 hora e 30 minutos. Ok. Aqui nessa semana, sabe o que nós vamos fazer? Aqui eu já quero colocar um intervaladinho aqui, porque nesse mês ele vai fazer 2 intervalados só. Ele vai fazer intervalado aqui, na semana 2, vamos colocar um também na 3, ou então na semana 2 e na semana 4. Vamos fazer um intervaladinho aqui mais caprichado, um treino curto na semana e mais intenso. Então aqui, ó, vamos fazer um intervalado vamos colocar estímulos de 6 minutos na zona 4 a 5. Deixar ele mais puxado, porque ele já está no 10º mês de treino, ele já fez treino intervalado no ano, né? Com 3 minutos de intervalo na zona 2. Eu posso dar estímulos de intervalo de 6 minutos na zona 4 e 5? Vamos subir aqui para a gente ver. Ó, zona 4, a partir de 8 minutos. Então, se está abaixo, está ok, não tem problema, pode ser menos. E zona 5, entre 3 e 8 minutos. Então, ele pode ficar entre zona 4 e 5, né? Dependendo de como ele estiver. Tá ok, tá bom? Vamos voltar aqui, ó. Então, 5 estímulos de 6 minutos entre zona 4 e zona 5, com 3 minutos de recuperação na zona 2, tá? E aqui ficou 6 vezes 5, 30, mais 15, 45 minutos, 55, 65 minutos, 1 hora e 5 minutos. Vamos colocar aqui no aquecimento, porque esse intervalado é mais puxado.
Vamos colocar aqui mais 10 minutos entre zona 2 e 3, né? Antes dele começar o intervalado ali na 4 e 5. E aí a gente fica com 45 minutos, 65 minutos, 75 minutos, 1 hora e 15. 1 hora e 15 minutos. Opa, 1 hora e 15 minutos. Muito bem. Aqui no sábado, vou manter essa rodagem aqui no sábado, tá? Mas eu vou aumentar um pouquinho aqui o volume, vou colocar entre 2 horas, vou colocar 2 horas de rodagem aqui, tá? Zona 2, tracinho 3, ok? Total 2 horas. Ele tem que pedalar, ele tem que rodar, ele tem que girar. E aqui a gente vai fazer um longo mais caprichadão, tá ok? Longo entre 3 e 4 horas. 3 a 4 horas. Potência livre, estamos aumentando o volume aqui, né? Total 3 a 4 horas. Vamos ver como é que ficou a semana 2 aqui do mês 10. Mínimo 1 hora, 2 horas e 15, 4 horas e 15, 7 horas e 15. Volume semanal 7 horas e 15 minutos a, vamos ver o máximo, 1 hora e meia, 2 horas e 45, 4 horas e 45, 8 horas e 45 minutos. 8 horas e 45 minutos, tá? Então, essa semana 1, ela foi um pouco menor volume, porque a última semana do mês 9 ele foi com muito volume, né? E aqui a gente está fazendo um treino um volume maior, tá? Lembrando, André, de 3 a 4 horas ele não consegue pedalar 100 km, não? Para um atleta que tem só 1 ano de mountain bike, que vai pedalar no estradão onde a média cai muito e tem muita subida, dificilmente, tá bom? Então, se eu quisesse colocar em quilômetros aqui, eu poderia colocar 60 quilômetros, eu poderia colocar 50 quilômetros, a gente pode colocar por tempo, né? Se quiser indicar por distância também pode. Eu só vou indicar por distância na última, porque a gente está fazendo a progressão para a prova de 120, ok? Vamos para semana 3, tá? Aí ele descansa na segunda, off total, por exemplo, e vai treinar de novo na terça-feira. Só que eu vou mudar um pouco agora para a gente ter mais opção, né? Para a gente ter mais repertório aqui nos nossos treinos. Terça, quinta, sábado. É legal deixar aqui os dias. Domingo. Ok. Terça, quinta, sábado, domingo. Vamos fazer uns bloquinhos de endurance para ele aqui, bem leve, bem relaxante também, mas só para a gente trabalhar com esse tipo de treino, né? Vamos tirar isso aqui, essa rodagem. Vamos colocar aqui, vamos copiar isso aqui e vamos fazer uns bloquinhos de endurance, tá? Nada muito pesado. Podemos colocar aquecimento 10 minutos na zona 1. E aqui na parte principal, a gente vai colocar os blocos, que são alguns estímulos em intensidades variadas, ok? E mais, né? Sem muita restrição. Não é um treino intervalado, com o mesmo tempo de estímulo e mesmo tempo de intervalo, né? A gente tem mais liberdade aqui. Tem gente que coloca fartlek, alternando altas intensidades com baixas, mas com tempos variados, mas eu não vou colocar tão altas, não, por conta aqui do objetivo principal dele, né? Então vamos colocar aqui, por exemplo, 15 minutos, zona 3. 5 minutos, zona 2. Vamos colocar aqui 5 minutos, zona 4. 2, abaixo até do que pede lá na tabela, para você ver que é pouquinho para ele. 2 minutos, zona 5. E vamos descer aqui de novo a intensidade para... Vamos ver como é que tá aqui. Tá com 25 minutos. Vamos colocar aqui mais 15 minutos. Zona 3. Então a gente tem 30, 40. Isso. Vamos deixar um treininho aqui. Vamos ver quanto é que ficou. 15 com 15, 30, 42 minutos, 52, 62 minutos. Não, vamos botar mais 10, mais um bloquinho aqui. 10 minutos. Zona 2.
Então aqui ficou com 72, 1 hora e 12 minutos. 1 hora e 12 minutos, tá? Claro que no dia do treino lá, ele às vezes dá uma esticadinha, né? Isso aqui é estimativa e a gente controla depois na análise de desempenho, tá? Na quinta-feira, eu quero colocar para ele um treino de zona tempo, que a gente ainda não colocou, um menorzinho aqui. Então vamos colocar 10 minutos de aquecimento, zona 1 e 2. Parte principal, vamos colocar 50 minutos contínuo, né, gente? Zona 3, tá? Então um treininho aqui todo de zona tempo e mais 10 minutos de volta calma. E a gente tem aqui 70 minutos, 1 hora e 10. Certo? Final de semana, perto de prova, faltando 2 meses aí para a prova dele, é estradão, não tem jeito. O que eu vou fazer aqui? Eu vou optar aqui dessa vez por uma regularidade, tá? Então eu vou aumentar o treino de sábado e vou tentar dar uma equiparada com o de domingo, para ele fazer bom volume 2 dias seguidos. Vou colocar aqui, até para a gente ver como é que está a recuperação dele. 3 horas de estradão entre zona 3 e entre zona 2 e 3, tá? Total 3 horas. E vou manter esse longo aqui. Então eu aumentei o sábado e mantive 3 a 4 horas aqui, tá? Vamos ver como é que ficou a semana? Vamos ver aqui, ó, eu acho que ficou boa. Então essa foi a estratégia, porque no próximo, na semana 4, ele vai fazer um longo de 110 no final de semana, né? Então tem tempo ali pra gente trabalhar legal. Volume semanal. Vamos ver o mínimo? Opa, tá escorregando a tela aqui, gente. O mínimo, 1 hora e 12, 2 horas e 22, 5 horas e 22, 6 horas e 22 minutos. 6 horas e 22 minutos. E o máximo, 7 horas e 22. 7 horas e 22 minutos. André, ele pedalou entre 6 horas e 22 minutos e 7 horas e 22 minutos. Lá na semana 2 ele pedalou mais. Ele pode ter chegado a pedalar até 8 horas e 45. Tudo bem, mas a natureza, a característica aqui é diferente. Ó. Aqui ele pedalou, no final de semana, por exemplo, que é o longo, ele pedalou entre 5 e 6 horas, divididos em 2 num dia, 3 a 4 no outro. Aqui, nesse final de semana, ele pedalou mais. Ele pedalou entre 6 e 7 horas, divididos quase de forma igual, né, entre 3 horas num dia e 3 a 4 horas no outro. Então a gente quer fazer dias em sequência com um volume maior, para ele também ir pegando esse endurance, essa resistência que é importante, certo? E a semana 4, por conta desse longão aqui, ó, a gente não pode deixar ele chegar aqui muito quebradão. Então o que eu vou fazer? Eu vou fazer treinos mais leves e mais curtos aqui para a gente privilegiar esse longão, que vai ser muito importante, porque há 2 meses da prova dele, que é a maior distância de 120 km, ele vai ter pedalado 110, vai estar seguro, ele vai ver que ele consegue, né? Por isso que eu falei que eu fiz uma progressão conservadora lá naquele gráfico, tranquilamente dava, às vezes até para, ele fez esse 110 aqui, deixa eu esticar mais 10 km para fazer o 120, né? Até poderia, mas fazendo uma progressão conservadora até para o atleta chegar tranquilo no dia da prova, tá certo? Vamos apagar isso aqui que não é daqui, não é verdadeiro, não é referente a essa semana. Vamos descer aqui a página. E aí a gente vai fazer uma semana mais leve, mas dá para puxar a intensidade no início da semana. Então eu vou fazer um pouco diferente. O que eu vou fazer? Terça, quinta. Opa, fiz errado aqui. Aqui, ó, eu poderia até combinar com ele, se ele pudesse, por exemplo, trocar o dia e fazer esse treino aqui na sexta para rodar o longão no domingo, tá? Então eu vou colocar sexta aqui, mas se fosse sábado mesmo ao invés de sexta, eu só diminuiria o volume e colocaria aqui uma rodagenzinha de 1 hora. Mas acho que vai ser o mesmo treino que eu vou colocar na sexta, tá? Daria para colocar no sábado também. Vamos fazer aqui, ó, vamos fazer diferente. Eu vou fazer um intervaladinho aqui com ele. Vamos copiar esse intervalado aqui, mais curto. Então ele fez o longão, descansou na segunda, chegou aqui na terça-feira, eu vou fazer um outro intervalado com ele, só que eu vou fazer um intervalado um pouquinho mais curto.
Vamos diminuir aqui, ó. Vamos fazer estímulos de 5 minutos. Na zona 4 e 5 mesmo. E vamos deixar esses 3 minutos de recuperação na zona 2, tá? Só vai diminuir o tempo do treino. Então aqui vai ficar com 5 vezes 5, 25. 3 vezes 5, 15. 40 minutos. 50, 60, 70 minutos. 1 hora e 10 de treino. Certo? Diminuí 1 minuto aqui no estímulo só e mantive a recuperação. Beleza? Um treino intervalado mais forte no início da semana. Agora, quinta e sexta, eu vou pegar bem leve com ele. Aqui na sexta-feira eu vou fazer uma rodagem. Vou até copiar uma rodagenzinha aqui, ó. Para fazer... mas claro que eu vou deixar ela menor. Porque para falar assim, mas e se ele não tiver a sexta e for fazer no sábado? Ele pode fazer no sábado também, tá? Rodagem, 1 hora. Zona 2 só. Não precisa nem ir para trilha, se ele quiser, tá? Se ele quiser, ele vai. Se ele não quiser, ele não vai. 1 hora de rodagem, total 1 hora. Ok? Total 1 hora. E aqui no treino 2, a gente pode fazer também uma rodagem para ele girar bem leve em zona 2 nessa semana. E um pouco maior. 1 hora a 1 hora e 30 minutos. Tá? E o longão aqui que a gente já tinha combinado, que é o de 110 km potência livre. Vamos imaginar estimativa, tá? Vamos colocar uma estimativa aqui para esse atleta de... Eu vou colocar 5 a 6 horas, mas eu poderia até estimar um pouco mais, tá? Vou fazer uma estimativa longa aqui, porque às vezes tem muita subida, às vezes parou para descansar. 5 a 7 horas, tá bom? Para fazer esses 110 km aqui, porque é a primeira vez que ele vai fazer, né? Lembrando que cada pedal mais longo que ele faz é a primeira vez que ele faz, então é um atleta que tem pouco tempo, 1 ano de mountain bike, está começando na maratona agora, né? Pedalava 70 km era o máximo lá em janeiro, e agora aqui no mês 10, em outubro, ele está chegando já nos 110, tá? Então vamos ver aqui, para fechar, volume semanal. 1 hora e 10, 2 horas e 10, 3 horas e 10, 8 horas e 10, 8 horas e 10 minutos, o mínimo, a 1 hora e 10, 2 horas e 40, 3 horas e 40, 10 horas e 40 minutos. Então, certamente será a semana de maior volume dele, por conta desse longão, e importante também por conta desse longão aqui. Tá certo, pessoal? Ficou bem tranquilo, ok? Como deve ser, desafios de longa distância, atletas de mountain bike maratona, tá? E assim por diante. Pode ver, legal que agora, como a gente teve a aula 78 com cross country curto, a 79 com o olímpico e a 80 agora com a maratona, vocês conseguem ver a diferença, né, das planilhas de uma modalidade para outra. O que vai privilegiando mais, né, as características da modalidade para você poder trabalhar com diferentes atletas. Essa planilha fica para vocês de modelo aqui embaixo dessa aula, agora no YouTube não, né, para quem faz parte da comunidade. Então se você quiser fazer parte da comunidade, clica no link aqui na descrição, vai ser muito bem-vindo. Olha, só essas 80 lives aí já valeria a comunidade, sabe? E tem toda semana. Esse ano nós vamos chegar a 120 aulas, né? Toda terça-feira, toda quinta-feira, 8 horas tem aula. Eu não paro, né? Quando eu não posso estar ao vivo eu gravo, mas o nosso compromisso aqui é sagrado. Então é o conteúdo mais completo, melhor, mais denso que tem sobre treinamento de ciclismo na internet hoje em dia. Vale muito a pena e essa planilha fica como modelo debaixo desse vídeo aqui da aula lá na comunidade, tá? Aqui no YouTube, essa aula fica disponível 1 semana. Para quem, né, quiser assistir, aprender, mas quem quiser ter todo esse conteúdo, esse volume todo de conteúdo, mais o curso Treinador de Ciclismo, mais o curso de Training Peaks passo a passo, mais todos os outros cursos que a gente está montando lá dentro da comunidade, mais o acesso ao grupo do Telegram com treinadores do Brasil todo, é só se inscrever na comunidade e aproveitar. Pessoal, muito obrigado, mais uma live, a live número 80, que vem as próxima semana, live 81, e a gente vai fazer, para fechar esse ciclo, essa sequência aqui de planilhas de potência, que a gente estava precisando dar um grau nisso, a gente vai fazer uma planilha passo a passo por potência para ciclismo de estrada, com base também em um estudo de caso diferente, para a gente ter sempre modelos diferentes.
Um grande abraço para todos vocês, uma ótima semana e até quinta-feira que vem em mais uma aula da comunidade Treinador de Ciclismo. Grande abraço, pessoal! Tchau, tchau! Bons treinos!